Paz, irmãos, boa noite. Vocês podem sentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela vida do pastor Davi, à pastora Denise pela confiança. Quero agradecer meu pai, obrigado, pai, por tudo. Meu intercessor aí fiel, todo dia orando. Se eu diante de vocês para trazer algo que o Senhor trouxe ao meu coração, é por causa também da oração desse homem. E muito obrigado a todos vocês. Mais um ano nós estamos aqui. Glória a Deus por mais um ano. Continuamos com Jesus em 2022. Continuaremos com Jesus em 2023. Quero agradecer a Leia e ao Marcelo pelo amor e carinho que demonstram comigo sempre. Amo vocês. Deus abençoe. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje, ela está em Mateus 14, versículo 22. Se vocês puderem abrir, Mateus 14, 22. Gente, alguém pode trazer um copo d'água para mim rapidinho? Por favor, que eu sei que eu vou precisar. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Versículo 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E agora, Mateus 15, aí do lado. Mateus 15, versículo 39. Só o versículo 39. Depois, então, Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Irmãos, hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que é a primeira vez que o Senhor me deu uma mensagem como essa. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente acabou de ler em Mateus 14, Jesus andando sobre as águas, um milagre enorme, assim, uma coisa que a ciência não pode explicar de jeito nenhum. E aí a gente vê todas aquelas coisas acontecendo, Jesus acalma a tempestade, ele anda sobre as águas, Pedro também anda sobre as águas, aquela coisa maravilhosa, aquele topo assim do poder de Deus. E aí a gente vê no versículo 15, no final, no capítulo 15, no último versículo, Jesus entrando num barco de novo. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Deus do comum, o Deus do ordinário, da simplicidade, o Deus da ordem. Irmãos, nós entendemos que a vida com o Senhor, ela é uma vida de muitas bênçãos. Graças ao Senhor, o Senhor é muito bom. A gente acabou aqui de ouvir pessoas agradecendo ao Senhor. E a gente sabe, a gente que tem um pouquinho de caminhada com o Senhor, graças a Deus, ano que vem, eu faço 15 anos com Jesus. Assim, é um tempo, é muito Jesus isso. E na caminhada com Jesus, a gente vai ter altos, a gente vai ter baixos, mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é aprender a ver Jesus no dia a dia.
A gente vê aqui os discípulos descobriram que Jesus pode andar sobre as águas, Jesus caminha sobre as águas, Jesus faz um milagre daqueles, e aí no capítulo seguinte, quando eles voltam para atravessar um mar de novo, Jesus não anda sobre as águas de novo, irmãos. A Bíblia diz que ele entra no barco. E eu fico imaginando os discípulos. Caramba, Jesus andou sobre as águas. Pedro andou também. Da próxima vez que tiver algum mar para a gente atravessar, a gente vai fazer então uma maratona aí para ver quem chega no outro lado mais rápido, andando sobre as águas, correndo sobre as águas. Só que a vida cristã não é assim, irmãos. Eu fico imaginando os discípulos. Imagine você. Você vê Jesus andando sobre as águas. Cara, imagine essa situação. E aí, então, no capítulo seguinte, quando você vai de novo atravessar um mar, você já fala, nossa, hoje eu vou andar sobre as águas, vou marcar com Pedro ali para andar sobre as águas de novo. E a gente vai andar sobre as águas porque na noite passada Jesus andou sobre as águas e hoje vai ser poder, vai ser glória, vai ser forte, vai ser manto. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele entra num barco de novo. Ele não anda sobre as águas. Por que Jesus não andou sobre as águas de novo, já que ele tinha feito isso no capítulo anterior? Porque, irmãos, o Senhor, a vida com Jesus é algo comum, no sentido de continuidade. É claro que, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós esperamos que Ele faça grandes milagres todos os dias, grandes experiências todos os dias. A gente espera que a gente possa ter testemunhos e milagres todos os dias, experiências sobrenaturais todos os dias. Mas quando a gente olha para Jesus, irmãos, nós vemos um Deus que se fez carne. Carne é algo comum. Nós vemos um Deus, irmãos, que desafiou a mentalidade dos líderes daquela época. Porque o Messias, segundo os fariseus, era para vir com grande pompa, era para vir com grande glória. Só que a Bíblia diz que Jesus ele nasce numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. Irmãos, nós precisamos entender um pouquinho da mentalidade de Deus. Se você fosse enviar você como Deus, fosse enviar o seu filho ao mundo, e você sabendo que os humanos dependiam de crer em Deus, no Filho de Deus, para serem salvos. Eu mandaria Jesus assim, irmãos, com todo um raio de luz no céu, umas trombetas tocando. Eu faria com que Jesus descesse do céu com um monte de arcanjo tocando, com que todo mundo aparecesse, umas músicas, uns negócios no céu, assim, bem chamativo, para que todo mundo visse aquilo que eu coloquei no mundo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele nasce de uma virgem, numa manjedoura. A Bíblia diz, irmãos, que essa mulher que deu à luz a Jesus, muito provavelmente ela foi muito mal falada, porque imagine você, uma virgem, engravidar antes do casamento, e ainda dizer que foi o Espírito Santo que a engravidou. Imagine o quanto que Maria não ouviu. A gente esquece de que o próprio José queria abandonar Maria. Essa história de engravidar do Espírito Santo era demais. Até parece que ela engravidou do Espírito Santo. E aí o Senhor vem e fala com José, e aí José... Poxa, ali ele assume Maria. Eu fico imaginando a vergonha que aqueles dois passaram por assumir aquela criança e sabendo que não tinham pecado, mas todo mundo acreditando que eles tinham pecado. E aí o Senhor, então, Jesus ele não vem na terra, irmãos, de uma maneira estrondosa. Pelo contrário, a gente esquece que Jesus foi para a escola. A gente esquece que Jesus aprendeu matemática, a gente esquece que Maria trocou as fraldas de Jesus, ou sei lá o que eles usavam naquela época. A gente esquece, irmãos, que o nosso Deus, ele escolheu tomar o caminho comum de fazer as coisas. E muitas das vezes, nós que somos cristãos, queremos o caminho mais pomposo, o caminho da glória, o caminho do poder, que não é errado, o Senhor é poderoso e Ele é maravilhoso nisso. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que termos Jesus do nosso lado não nos faz pessoas superpoderosas ou pessoas muito maiores do que a maioria. Não. O Senhor, por sermos cristãos, muitas das vezes, Ele vai fazer a gente passar pelo processo, o processo comum, o processo natural,
como ele mesmo se submeteu. Então, voltando lá, eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e falando: Jesus, misericórdia, está amarrado. Anda sobre as águas de novo, bota aquele negócio que o Senhor botou lá no pé do Pedro, lá, faz a gente andar sobre as águas. Maior trabalho, a gente vai ter que içar a vela, se for barco a vela, a gente vai ter que ficar, né, remando o lago inteiro até a outra margem. Não, Jesus, não precisa disso não, o Senhor é poderoso. Ficarem ali evangelizando Jesus, né? E o Senhor escolhe entrar no barco de novo, irmãos. E lá, e os discípulos, sabendo que ele poderia andar sobre as águas, qual que é o caminho de Jesus? Pega aí o remo e vai remar até o outro lado do mar. Irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus simples. Eu amo essa contradição. A Bíblia diz da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como que foi, irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Foi num... Irmãos... O que tem de triunfal um homem entrar com um jumento numa cidade, irmãos? A gente vê aqui, durante a história, vários reis entrando vitoriosos em sua cidade, com pompa, com mulheres, com coroas, com despojos, né? Mas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é num jumento. Irmãos, o nosso Deus, ele não se importa com isso. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que age no comum também. Sim, no domingo você pode estar aqui, glória a Deus, aleluia, ver os céus abertos, mas na segunda-feira você vai ter que ir lá e você vai ter que trabalhar no seu trabalho comum. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, enxergar Deus na segunda-feira é mais difícil do que enxergar Deus no domingo. Porque você enxergar Deus no seu trabalho comum é mais difícil do que você enxergar Deus quando o culto está naquele poder. Nós precisamos entender o Senhor no nosso dia a dia, todos os dias, irmãos. Sabe quando você acorda e você vê o sol brilhando e você fala: Jesus, eu te vejo nesse sol, olha que coisa maravilhosa. Quando você está ali trabalhando e você para e você fala: Jesus, obrigado pelo meu trabalho, Jesus, eu vejo o Senhor aqui. Quando você está estudando, você não está entendendo a matéria, você fala: Jesus, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa matéria aqui, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por essa matéria. E você agradece ao Senhor por estar estudando, por ter a oportunidade de estudar, irmãos. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, eu tenho uma história, uma experiência que eu tive com Jesus, que me ajudou a entender o modo com que às vezes o Senhor faz as coisas. Foi bem na época que eu ia tirar os meus dentes do siso, acho que foi 2019, né? Não sei, foi por aí. Eu tinha os 4 dentes dos sisos ainda para tirar. E aí fui falar com a dentista falou: então, vai ficar em torno de 1.000 e poucos. Falei: Jesus. E aí, beleza. Eu falei: amém, glória a Deus. E aí a gente sempre motivado por aqueles testemunhos, né, em que irmãos, alguém depositou um dinheiro na minha conta, eu não sei como, mas apareceu o dinheiro lá e pronto, paguei à vista. Eu falei: meu Deus, vai ser dessa maneira. Porque eu imaginava esse Deus do instantâneo, esse Deus que anda sobre as águas. Ele é verdadeiro, não esqueça, ele é poderoso. Mas muitas das vezes o Senhor quer agir de outras formas, irmãos, e nós precisamos entender também o modo comum do Senhor agir. E aí, eu estava nessa, eu falei: tá bom, obrigado aí por me informar do valor, eu já vi que eu vou precisar entrar em oração de madrugada, mas fazer uns jejuns aí. Mas eu falei: beleza, depois eu vou ver então como é que eu faço. E aí eu voltei para casa, caminhando assim na Avenida Nova, eu falei: Jesus, misericórdia, Pai, agora o Senhor vai ter que fazer aqueles milagres lá, hein, Deus? Poxa, e aí como é que vai? Eu fiquei imaginando assim, alguém do nada, eu achando dinheiro na rua, porque eu já vi testemunho assim. Quem já viu testemunho assim? Irmão, achei R$1.000 na rua. Eu falei: caramba, eu não acho nem R$2. Eu preciso orar mais, eu acho que eu não estou orando, não é possível, deve ter sido aquele jejum que eu não fiz, não sei. E aí a gente fica naquela expectativa de Deus fazer algo maravilhoso, algo grande. E aí eu falei: nossa, como é que vai ser? Como é que vai ser? Meu Deus. Aí eu ficava andando até assim na rua, né? Falei: poxa, vou até passar por outra rua para ver se meu caminho é esse, mas eu vou até passar por essa rua para ver se eu acho alguma coisa. Porque a maneira com que eu estava
entendendo com que Jesus viria era daquela maneira milagrosa, instantânea, rápida, à vista, do nada. Que a gente sabe que Deus faz, mas naquele momento o Senhor me ensinou algo. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Lucinho, é uma bênção, eu assisto ele desde 2000 não sei quantos. Mas ele estava falando que o Senhor, ele é um Deus do instantâneo, é verdade. Só que se você parar para pensar, o modo de Deus agir, ele age muito mais no processo do que nessa coisa instantânea. A gente vai ver o Senhor agindo muito mais na continuidade do que o Senhor agindo de maneira de intervenção rápida. É lógico, o Senhor ele age também dessa forma. Mas eu acabei de falar, quando a gente olha para Jesus, o próprio Deus encarnado, ele não veio já pronto, com 33 anos pronto para evangelizar. Ele veio como uma criança, ele precisou aprender o idioma do país dele, ele precisou aprender matemática, ele precisou respeitar a mãe e o pai. Eu fico imaginando a coragem de Maria de bater no próprio Deus. É um negócio assim que a gente vai parar para pensar na simplicidade de como o Senhor se manifestou, a gente fica aqui pensando por horas. Mas voltando no testemunho. E eu estava vendo o pastor Lucinho falando que muitas das vezes a gente espera Deus agir de maneira abrupta. Só que muitas das vezes Ele quer agir de maneira no processo. E nós precisamos entender também que por mais que Deus tenha o poder de fazer as coisas no momento, Ele também age no processo. Ele age mais no processo do que no modo instantâneo. E naquele momento eu entendi. O Espírito Santo falou ao meu coração: Emerson, você está esperando eu dar R$1.000 para você de uma vez só, sendo que você pode parcelar o negócio. É um negócio simples, irmãos, mas aquilo falou tanto ao meu coração, porque eu estava esperando o Senhor vir de uma maneira que eu queria. E quantas das vezes nós somos assim, né? Eu fico, volta, imagine os discípulos, eles acabaram de ver Jesus andando sobre as águas, agora eles têm que içar a vela de novo, sendo que Jesus pode fazer eles andar sobre as águas, irmãos? Imagine o trampo que foi botar aquele negócio lá de novo e ficar, sabe, imagine não vem vento. Nós precisamos entender, irmãos, e agora falando aqui, abrindo o meu coração, por muitas das vezes eu quis e desenhei com que o Senhor viesse da maneira que eu queria. Quantas das vezes eu queria que o Senhor viesse de uma maneira instantânea? Eu queria que o Senhor viesse de uma maneira rápida. Que Deus chegasse, pá, tá aí. Toma o dinheiro agora, toma a bênção agora, é tudo agora. Não. O Senhor me fez aprender, entender que Ele prefere agir mais no processo. E o Senhor, Ele age na simplicidade, irmãos. Sabe, quando a gente vai ver então o Senhor criando os céus e a terra, quem aqui duvida que Deus poderia ter feito a terra em um dia só? Pô, eu realmente duvido, acho que Ele fez em 6 dias porque Ele realmente não estava tão preparado assim. Irmãos, todo mundo sabe que o Senhor poderia ter feito o planeta, o sistema solar e todo o universo em apenas um dia. Há alguns que vão dizer que esses dias, segundo a Bíblia, na verdade são 1000 anos. Então, Ele faria a terra em 6.000 anos? Não sei. Não é aqui a questão. Mas a questão é que o Senhor, Ele fez por processo. Irmãos, e no 7º Ele ainda descansa. A gente vai ver também, numa outra passagem, também Jesus num barco, Ele dormindo. Você sabia que Jesus dormia, irmãos? Mesmo sendo Deus? Você sabia que Jesus precisava cozinhar para poder comer? Sabe, é essa simplicidade de Jesus que às vezes a gente perde um pouco. E fica agora querendo só ver Jesus espiritual, Jesus uhul, Jesus milagre aqui, 0800. E glória a Deus por isso. Eu fico imaginando quando os discípulos, né, a Bíblia vai dizer que Pedro ele fez isso. Pedro ele viu a transfiguração de Jesus, uma imagem assim surreal. Jesus ficando mais branco do que... Nossa, eu fico imaginando a cena que foi a transfiguração de Jesus. E aquela voz, aquela coisa, Moisés e Elias ali, eu fico imaginando Pedro, tipo, cara, se eu tivesse uma conta no Instagram agora, ia fazer uma live, ia bombar aqui, ia marcar Elias, ia marcar Jesus. E, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim, Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, a gente faz aqui uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor, a gente fica aqui para sempre no poder, para sempre na glória, para sempre aqui no xerecanta, labácio.
Só que a Bíblia diz que Pedro não fazia ideia do que ele estava falando. E por quê, irmãos? A Bíblia vai dizer que assim que acaba aquele mover todo, eles descem do monte. E eles voltam para a vida real. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de intervenções poderosas. Só que o mesmo Deus que anda sobre as águas é o Deus que entra no barco também, como se ele precisasse do barco. Mas do que essa mensagem se trata? Irmãos, muitas das vezes nós queremos que o Senhor age de maneira milagrosa porque nós não temos fé para ver Ele agir de outra maneira. Nós preferimos crer que o Senhor do nada vai mudar tudo, porque nós não cremos que o Senhor pode agir no processo e fazer as coisas também através do processo. Nós conseguimos ver um Deus que ressuscita, mas não conseguimos ver um Deus que dorme também. Nós não conseguimos ver um Deus que faz paralítico andar. Nós conseguimos ver um Deus que faz paralítico andar, mas nós não conseguimos ver um Deus que diante da morte, Ele fala, Senhor, por favor, afasta de mim esse cálice. O Senhor Jesus, Ele é 100% Deus, e quando Ele esteve aqui, Ele foi 100% homem também. O Evangelho é mais simples do que nós pensamos. Para nós estarmos aqui numa sexta-feira, numa igreja em São Paulo, o Evangelho ele foi carregado por muitos pescadores, sabe, marceneiros, pessoas, irmãos, que não eram reis, não eram guerreiros, mas pessoas comuns, que foram tocadas pelo Evangelho e mudaram de vida. Que pessoas comuns que se reuniam nas casas, nas cavernas. Nós precisamos entender que Deus também é um Deus do comum, um Deus do normal. Irmãos, quando nós temos um objetivo lá na frente, quando nós olhamos para o nosso futuro e falamos, cara, eu tenho esse objetivo para a minha vida, é normal que nós desenhamos na nossa mente o Senhor fazer instantaneamente, o Senhor andando sobre as águas. Mas, irmãos, se o Senhor quiser pegar um barco, em vez de andar sobre as águas, entre com Ele também. Entre com Ele também. Sabe, o Senhor pode curar num culto, mas Ele também pode usar o tratamento. Eu vivi isso também. Eu lembro que quando eu tinha a situação das úlceras no estômago, eu falei, caramba, glória a Deus, Deus vai... Glória a Deus, não pensei nisso, não dei glória a Deus não. Mas eu fiquei clamando pela intervenção milagrosa do Senhor. Então, às vezes, num culto assim, você sente um negócio, você, sei lá, cai no chão, e aí, pá, foi. Mas não. Para eu ser curado, irmãos, das 2 úlceras, eu tive que tomar 3 remédios por dia. Todos os dias. Durante não sei quantos meses. E eu vou dizer que não foi Deus, irmãos? Quem é que inventou o remédio? Deu sabedoria para o homem inventar o remédio para eu poder tomar o remédio. Sabe, nós precisamos começar a perceber também Jesus nas coisas normais. Porque a gente vai criando uma maneira que essas coisas Deus não age, Deus não faz por isso. E aí a gente vai, literalmente, se tornando pessoas alienadas. Porque a verdade não é que nós temos muita fé, a verdade é que nós não aceitamos o Senhor agir de outra maneira. Então o Senhor tem que vir. Então eu não aceito pegar barco, é sempre andar sobre as águas. Vocês estão entendendo? Então assim, eu não aceito passar por esse processo, tem que ser agora. Então assim, eu vou acordar de madrugada, eu vou jejuar tantas horas, porque eu quero que Jesus faça agora. Não. E se o Senhor quiser tomar um outro lado? E se o Senhor quiser te levar pelo processo? E se não acontecer do jeito que você quer? E se depois, no capítulo seguinte de você ter andado sobre as águas, você ter que entrar num barco de novo? Sabendo que Ele pode fazer você andar sobre as águas, mas tendo que ir remo por remo, vez por vez, se esforçar para poder andar sobre as águas, sabendo que Jesus poderia fazer você se eximir de todo aquele trabalho. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado e precisamos abrir os nossos olhos, porque eu não sei vocês, mas eu gostaria de estar num barco com Jesus também, ali presencialmente, sabe?
E a gente perde essas experiências com o Senhor. Porque a gente só tem olhos para o sobrenatural, a gente só tem olhos para o xerecanta na Vassúbias, a gente só tem, sabe? Irmãos, graças ao Senhor, eu tenho certeza que você viveu muitos momentos bons com Jesus, momentos de glória, e glória a Deus por isso. Mas se você, depois da transfiguração, não descer do monte e ler sua Bíblia normalmente, você sentindo a presença ou não, você vai se afundar. Quantas vezes eu vi pessoas que tinham experiências monumentais com o Senhor, mas acabaram se desviando por quê? Porque deixaram de ler a Bíblia todo dia. Eram maravilhosas no sobrenatural, mas no ordinário, no comum, falharam. Porque precisavam sentir algo para ler a Bíblia. Senão, nós precisamos começar a caminhar, mesmo sem sentimentos. Eu não estou aqui agora incentivando você a não sentir nada pelo resto da sua vida, está amarrado, não. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o sentimento ele não dura para sempre. É um sentimento. Hoje nós estamos felizes aqui, glória a Deus, aleluia. Mas e se no ano que vem você estiver debaixo de uma dificuldade? Será que vai ser aquela vez que você caiu no chão que vai te manter em pé com Jesus? Não. Vai ser aquela leitura bíblica todo dia. Vai ser aquela oração, sabe, que muitas das vezes você não quer fazer. Então, o que eu gostaria, o que o Espírito Santo gostaria de compartilhar com a gente aqui hoje? Aprenda a me enxergar no comum também. Eu sou o Deus que anda sobre as águas, sou, mas eu sou também o Deus que entra no barco. E você não pode negar entrar no barco comigo só porque você quer que eu ande sobre as águas. Se eu quiser fazer você passar pelo processo, você vai passar pelo processo. Agora, se eu quiser também andar sobre as águas, você também vai andar comigo. Nós precisamos que Jesus seja suficiente. A maneira com que Ele faz as coisas, tanto faz. O importante para mim é ter Jesus. Andando sobre as águas, no barco, no deserto com fome, numa ceia com os discípulos, não importa. O importante para mim é o Senhor. Então que nós venhamos estar abertos para as variadas maneiras do Senhor agir. Mas pense, o Senhor ele age muito mais no comum do que você imagina. Às vezes, uma atitude comum, uma mensagem comum, um dia comum, pode mudar muita coisa. Então eu oro para que... Porque precisa de fé, irmãos, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas precisa de fé para enxergar Deus também no comum. Você sabendo que Deus pode andar sobre as águas, você entrar no barco e falar, Jesus, obrigado por estar aqui no barco comigo. Sabe, o Senhor poderia ter feito de outra maneira, sim, mas assim, de verdade, o importante é o Senhor comigo aqui. Então, vamos criar planos, vamos colocar os nossos projetos diante do Senhor, mas não vamos ficar tristes com Ele se Ele não quiser agir de uma maneira repentina, não vamos ficar tristes com Deus se Ele não quiser agir agora, não vamos ficar tristes com Deus ou chateados porque Ele não fez do jeito que a gente quis, amém? Vamos então parar e falar, Jesus, o importante é o Senhor estar comigo. A gente caminhando sobre as águas, uhul, glória a Deus, amém. Mas a gente andando no barco também ali, passando horas para atravessar de um lado para o outro, amém, glória a Deus. O importante para mim é estar com Jesus. O importante para mim não é a forma com que Jesus faz as coisas, é Jesus. Ele é importante, Ele é o suficiente. Os fariseus, eles imaginavam o Messias vindo com poder e glória, livrando eles do poder de Roma. Mas na verdade o Messias veio com poder e glória espirituais, livrando do poder do pecado por toda a eternidade. A Bíblia diz, irmãos, olha, de verdade, vamos parar para pensar aqui, porque Deus, ele é, assim, peculiar. Você envia um Messias, a Bíblia diz, irmãos, em Isaías, que ele não tinha aparência, ele não era formoso aos olhos, ele não tinha nenhuma beleza para que desejássemos. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Que Jesus era feio. É literalmente isso, trazendo para a linguagem de hoje, Jesus fisicamente não tinha beleza nenhuma, ele não tinha glória nenhuma, para que a gente olhasse para ele e falasse, nossa, esse cara é esse cara. Mas ele veio como um homem comum, mas esse homem comum, para quem deixava o seu preconceito de lado, ele se mostrou ser o verdadeiro Deus. E nós adoramos esse homem, nós adoramos o Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa noite, em dezembro de 2022, ainda falando sobre esse homem, ainda falando sobre Jesus.
Então, irmãos, o Senhor é um Deus de comum. O Senhor é um Deus do cotidiano. O Senhor é um Deus também do normal. Olhe para Cristo e você vai falar, poxa, é verdade. Se Jesus ele precisou aprender matemática. Imagine Jesus tirando 7 na prova, irmãos. Eu imagino Jesus tirando 7 na prova. Eu imagino Jesus indo lanchar com a lancheirinha dele lá no colégio, sei lá o que eles tinham lá. Eu imagino Jesus assim, um Jesus simples, irmãos. Mas nesse homem, que muitos não perceberam, nesse homem está a vida eterna. Na verdade, ele é a vida eterna. Então, vamos abrir os nossos olhos para o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser agir no instantâneo, no momento, glória a Deus. Mas se o Senhor quiser agir no comum, o importante para mim é a Tua presença. O importante para mim é Jesus. E possamos estar desprendidos da maneira com que nós queremos que o Senhor haja. Porque Ele age da maneira que Ele quer e de uma maneira comum também, muitas das vezes. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aos meus irmãos pela oportunidade, pela paciência, pelo pastor Davi, pela pastora Denise, mais uma vez, pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês e espero que essa mensagem possa ter falado algo ao seu coração e que, Jesus possa ter falado ao seu coração hoje e sempre. Eu tenho certeza que se você meditar mais nessa palavra, o Espírito Santo pode falar bem mais do que falou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos.